Bom dia, eu sou Jaqueline, secretária municipal de saúde de São Gotardo. Bom dia a todos, eu sou Denise, prefeita municipal. Bom dia a todos, meu nome é Pedro Perillo, sou promotor de justiça aqui da comarca de São Gotardo. Bom dia a todos, eu sou o tenente Adriano, o comandante da Polícia Militar de São Gotardo. Bom, Hudson Melo da SGTV, gostaria de saber quais foram as decisões tomadas hoje pelo Comitê de Combate ao Covid. Eu gostaria inicialmente de iniciar agradecendo a todos aqueles que têm tido posturas conscientes, seja em qualquer lugar que esteja, usando o álcool em gel, usando a máscara e fazendo o distanciamento. São pessoas como estas que fazem toda a diferença no momento em que nós estamos vivendo e na possibilidade de minimizarmos o número de casos aqui em São Gotardo. Então, desde já, muito obrigada e parabéns a cada um que tem colocado a vida em primeiro lugar. Hoje, o comitê decidiu que, em relação ao horário de funcionamento, os estabelecimentos não essenciais vão continuar fechando às 18 horas. Então, mantém o decreto. O essencial, às 20 horas. E com funcionamento aos sábados até às 12 horas. Mas haverá uma restrição um pouco mais rigorosa em relação ao horário de funcionamento ao final do dia. Então, os estabelecimentos como bares e restaurantes poderão funcionar até às 22 horas e a partir de então começa o fechamento dos estabelecimentos, a restrição da circulação das pessoas, inclusive o fim do delivery. Então, anteriormente, era 23 horas que isso acontecia. A partir dessa semana, 22 horas. Além disso, nós somos cientes que ainda temos um problema sério em relação à fila de alguns estabelecimentos bancários. Isto já está previsto no decreto, que essas instituições organizem suas filas, contando com um funcionário do lado externo da instituição. E esta semana, nós teremos também uma medida quanto a isso, no sentido de restringir essa aglomeração. Especificamente quanto à questão dos bancos, nessa semana o Ministério Público será agendada uma reunião com todos os gestores das instituições aqui da cidade, primeiro no sentido de conscientizar, mas também de responsabilizar dentro da normativa atual, dentro dos decretos e das previsões de medidas de contenção da Covid do Minas Consciente, também aquelas adotadas em âmbito local do município, para que as instituições possam, de fato, cumprir a legislação sob as penas legais, as medidas legais que podem ser adotadas pelo Ministério Público na tutela coletiva da saúde. Então, dessa forma, o Ministério Público vai atuar de forma mais firme, da forma como o momento realmente nos conduz, a necessidade, né, de que as medidas também sejam seguidas pelos estabelecimentos bancários, que a gente vê que são estabelecimentos, são instituições que não estão se adequando de forma mais intensa, quanto vários outros estabelecimentos estão atuando de forma mais preventiva, de forma bem adequada. A gente vê pelos alguns restaurantes, bares também, supermercados, adotando várias medidas restritivas que certamente são impopulares, mas que são necessárias nesse momento. E as instituições bancárias a gente vê que realmente não estão com essa mesma intensidade de medidas, e isso vai ser cobrado em reunião a ser realizada nessa semana, sob, como já ressaltado, sob a adoção de eventuais medidas judiciais, se for o caso. Nós sabemos que a capacidade das UTIs está no seu limite, e a secretária de Saúde falou na última coletiva da possibilidade de São Gotardo trabalhar oferecendo tanques de oxigênio lá no hospital.
É uma questão levantada pelo nosso amigo Zé Eugênio aqui. Então, eu gostaria de saber qual o progresso dessa iniciativa. Em se tratando de instituição pública, né, tudo às vezes é mais demorado, mas nós estamos já em vias de fato do processo licitatório. Então, estamos no momento de levar o processo para licitação. Bom dia, Diego Oliveira, do portal SG Agora. Bom, com essa mudança do decreto, né, a gente, como imprensa, a gente recebe muitas denúncias. E neste final de semana, o portal SG Agora recebeu muitas denúncias ainda sobre aglomerações aqui na nossa cidade, né, mesmo com toda essa rigorosidade sendo tomada pela Prefeitura. Gostaria de saber de você, Prefeita, se você fizesse um balanço para a gente, como está sendo essa fiscalização, até para que as pessoas possam saber, né, qual que é o exato trabalho que a Prefeitura está fazendo contra o Covid-19. Diego, a Prefeitura ela tem trabalhado no sentido de evitar as aglomerações. Então, temos contado aí com a equipe de fiscalização coordenada pela Maria e com a parceria com a Polícia Militar, que tem estado presente na cidade à noite, nos finais de semana, apoiando essa equipe de fiscalização. Agora, o que precisa ficar claro, que tanto a equipe de fiscalização quanto a Polícia Militar não tem efetivo para vigiar 40 mil pessoas em São Gotardo, Guarda dos Ferreiros e demais distritos. Então, assim, eu seria inocente de dizer que isso será possível. Não. Maria e sua equipe de fiscalização e Polícia Militar faz o melhor que pode e está fazendo. Eles estão trabalhando seriamente até tarde da noite. Agora, a população precisa se conscientizar que nós estamos num momento atípico, que vai passar. E esse momento, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu também recebi várias denúncias de festa em sítios, festa em casas, inclusive aniversário de idosos. Eu recebi denúncia de festa de aniversário infantil com muitas pessoas. Mas não é possível, não tem pessoal, e talvez essa não seja a nossa atribuição, ficar vigiando 40 mil pessoas. Mas nós estamos fazendo o melhor. E nós estamos presenciando em nossas cidades as vidas indo, os familiares morrendo, o hospital lotado. Isso é fato. Nós estamos observando que os 10 leitos de UTI estão lotados. Então, eu peço à população, nesse momento, que faça a sua parte. Os aniversários, eles podem ser comemorados em outros momentos. A folia pode ser deixada para outro momento. A reunião com os amigos, ela pode ser adiada. Por quê? Nós não queremos chegar ao ponto de alguém chegar no hospital e ficar na porta esperando a assistência e não termos como fazer isso. Isso dói muito. Uma questão é eu perder um ente querido dentro do hospital sendo cuidado. Isso já está acontecendo na nossa cidade. Outra questão é você perder um ente querido na porta do hospital, esperando por atendimento. E é para isso que nós estamos caminhando. Então, nós agradecemos muito todas as denúncias que são feitas. Mas o melhor que a Polícia Militar e a fiscalização pode fazer, está fazendo. E o que nós gostaríamos de contar nesse momento é com a colaboração das pessoas. Que as pessoas possam se conscientizar que nós não sabemos quem está ou não com o vírus. Por isso que, se nós pudermos usar o álcool em gel, manter o distanciamento e usar a máscara, é fundamental que se faça isso em todo lugar. Por exemplo, nós sabemos que tem lugar que isso não está acontecendo, é fato. Mas nós temos que reconhecer aqueles que estão fazendo a sua parte, independente de onde estejam. Então, assim, nós contamos muito com a população nesse momento, no sentido de diminuir os casos de Covid, para que nós possamos atender a todos.
Prefeita, seriam os inocentes pagando pelos pecadores neste momento aqui em São Gotardo? Com certeza. Não é? Nós sabemos que muitos são assintomáticos. Então, de certa forma, eles são privilegiados. Mas eles sabem que, mesmo assintomáticos, eles estão levando o vírus para os seus avós, para os seus pais, e nós estamos observando os nossos idosos com a vida toda pela frente, vamos dizer assim, porque pessoas que morreram tinham uma vida toda pela frente. Eram idosos dinâmicos. Eu, pessoalmente, conhecia uma idosa. Ela fazia aula de violão, aula de sanfona e pequenos concertos. Então, ela tinha uma vida toda para viver, para contribuir para a sociedade, para nos dar lições de vida. E ela se foi. Então, vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar do outro, vamos fazer a nossa parte. José Eugênio, do Jornal Daqui. Eu gostaria de fazer duas considerações que estão, de certa maneira, relacionadas. Eu estive conversando com vários farmacêuticos em São Gotardo ao longo dessa semana, numa reportagem do jornal, e nós verificamos que eles afirmaram que um grande número de pessoas está indo até as farmácias para se automedicarem, no caso, apresentando algum sintoma de Covid. Né? E que eles, evidentemente, instruem essas pessoas para que procurem o centro de referência. Esse fato é muito importante da gente observar, porque pode estar havendo uma subnotificação aqui em São Gotardo, né? E isso se justifica. As pessoas preferem, às vezes, amenizar a gravidade, né, do Covid e se automedicarem, né? E assim evitar que tenham que entrar em quarentena, até às vezes, para não perder dia de trabalho. E a gente faz uma relação dessa situação, como ela pode estar justificando o fato também que é muito curioso e anormal, que no distrito de Guarda dos Ferreiros, os dois boletins, tanto de São Gotardo quanto de Rio Paranaíba, indicam que não há nenhum caso confirmado nos últimos 10 dias. Isso, de certo modo, surpreende, né? O distrito ele apresenta várias situações de risco, né? Como aglomeração. Então, a gente acredita que pode estar havendo essa situação aqui em São Gotardo, que pessoas estão contaminadas e disseminando o vírus, o que pode representar um risco, né, grave. Então, eu gostaria de colocar essas duas considerações para a secretária municipal de saúde e saber como que ela está analisando esses dados que estão sendo registrados pelos boletins de que na Guarda dos Ferreiros não há nenhum caso confirmado nos últimos 10 dias. Se isso não causa uma certa estranheza. Zezé, isso é bastante oportuno. A questão da população procurar as farmácias é um hábito muito comum em São Gotardo, né? Não só para situação de Covid, mas em toda e qualquer outra doença que se apareça, que tem sim o hábito de, ao invés de procurar o serviço médico, procurar-se a farmácia. Eu não nego que isso possa estar acontecendo. Assim também como não nego que possa estar assim, refletindo muitas vezes num subdado, né? O que você fala dos números não subirem na guarda é um fato. Né? Essas pessoas, elas podem sim estar transmitindo e elas não têm procurado de forma nenhuma as unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas. Em contrapartida, o que a gente vê é que elas também não têm adoecido de forma significativa, porque se elas estivessem adoecendo, não teria como fugir da procura pelo serviço médico, o que não as isenta, né, de estar transmitindo a doença. Então, assim, é uma situação difícil de ser analisada de forma concreta. Eu não posso afirmar que tantos por cento está contaminado e está disseminando. A única coisa que eu posso afirmar é que, se eles estão adoecendo, eles não estão ficando graves e eles não estão necessitando de um cuidado intensivo.
Mas eles representam um risco, né? Já que eles podem estar levando o vírus para os grupos de risco. Com certeza, eles representam um risco. Por favor, eu gostaria de pedir ao tenente Adriano, não é isso, tenente? Que nos contasse como é que foram essas abordagens que foram feitas nos estabelecimentos nesses últimos dias e essa parceria aí com a fiscalização municipal de postura. Bom, de fato a gente está fazendo um trabalho conjunto mesmo com o setor de fiscalização do município já há algumas semanas. E notei que no último final de semana aqui houve uma boa evolução nesse sentido. Nas primeiras semanas de fiscalizações, estava tendo uma dificuldade por parte dos comerciantes em se adequar a esse horário de 23 horas, né? Deixavam para fechar o estabelecimento às vezes às 23 ou às 23h01, até que as pessoas saíram dali já era meia-noite. Então foi preciso a gente acompanhar os fiscais em alguns locais para ter aquele contato e orientação que a pessoa, visando fechar o comércio 23 horas, teria que avisar os clientes um pouco antes, para aquelas pessoas que estivessem ali dentro saíssem dentro do horário de 23 horas que está previsto no decreto. Mas foi bem aceita as orientações, eu tenho até que elogiar a parte de fiscalização da prefeitura, que os fiscais estão sendo assíduos, estão se colocando à disposição, e a forma que está sendo abordada também carece de elogio, eles têm sido corteses, têm sido educados. Aqueles casos que a gente vê que realmente teve algum tipo de resistência, e comerciantes que já foram orientados, e nesse final de semana já teve uma atuação mais dura, porque no final de semana passada já tinham sido orientados, né? Então teve fechamento de comércio em Guardas Ferreiros, teve algumas atuações administrativas, realmente nos comerciantes, porque não estava cumprindo o que o decreto estava previsto. Nós acompanhamos, e digo assim, pelo menos na sexta-feira e no sábado, tivemos uma atenção especial com os bairros rurais, principalmente Agrovila, até porque ele tem funcionamento de algumas boates, e a gente tinha denúncia que eles não estariam cumprindo os horários previstos pelo decreto. Nós fizemos uma fiscalização na conjunta, realmente não estavam, e os fiscais tomaram as medidas administrativas e nós fizemos o registro de boletim de ocorrência para remeter para a Justiça, porque isso aí está previsto no artigo 268 do Código Penal. E tivemos atenção também, sabendo que esse horário de restrição de 23 horas, inclusive, né, do toque de recolher, a gente sabia que algumas pessoas poderiam querer burlar, né, e formar o famoso luau, que já é de conhecimento de todos. Nós tivemos que deslocar também na área rural, também próxima à Capelinha, próxima também à Agrovila, e chegando lá a gente viu que já estava iniciando realmente esse conhecido luau, várias pessoas sem máscara. Fizemos, né, as devidas atuações, identificamos aqueles que deu para ser abordado, porque quando a gente chega, os veículos evadem em alta velocidade, mas aqueles que foram possível sim, fazer a abordagem, todos foram identificados, todos foram colocados como autor, né, no artigo 268, e esses boletins de ocorrência foram registrados, e vai desaguar lá na mão do Dr. Pedro e posteriormente do Poder Judiciário. Então está sendo feita a fiscalização. É claro que o volume de denúncias é muito grande. Como a prefeita falou, seria necessário, às vezes, um efetivo 3 vezes maior para atender tudo aquilo que chega. Mas a gente está sabendo selecionar, vendo as situações que realmente são mais graves e buscando atender dentro do nosso limite. A gente só vai conseguir, às vezes, chegar num termo ideal, né, de fiscalização, com muita insistência mesmo, e muito serviço, né? Tenho conversado aí com a Maria José, que é a coordenadora da fiscalização, para a gente não desanimar. Está sendo árduo, está sendo difícil, porque a Polícia Militar também, ela tem demandas, várias outras demandas, né, que fogem da questão dos decretos aí, né? Final de semana, o volume de ocorrência a atender é muito grande, acidentes de trânsito, ameaças, etc. Mas, havendo possibilidade, a gente vai continuar firme nessa fiscalização, porque a gente sabe que o momento carece, né? A população tem que entender o que a prefeita falou, nós estamos numa situação, nós não estamos num tempo comum. É preciso que as pessoas tenham consciência, né, e ver do perigo, né, dessas aglomerações. Tá? O ideal seria que se nem precisasse de polícia e nem fiscalização, mas infelizmente, quando falta a consciência do cidadão, o Estado às vezes tem que agir. Então, estamos firmes nessa fiscalização, vamos continuar, agora com a alteração do horário do decreto, né, que foi aprovado aqui hoje, vamos estar rigorosos nesse sentido aí, e aqueles comerciantes, às vezes, que insistem em infringir, né,
desobedecendo o horário de fechamento previsto. E aquelas pessoas que também querem fazer o tal de luau e nos bairros ou nas vias públicas, pode esperar que vai ter uma atuação dura, tanto da fiscalização como da parte da Polícia Militar também. Tenente, uma pergunta. Além de todas essas demandas de denúncia, né, vocês estão tendo que lidar também com fake news, porque durante esse final de semana mesmo circulou um vídeo, né, de uma aglomeração aqui em São Gotardo, e essa aglomeração teria ocorrido no ano passado, né, no ano de 2020. Vocês tiveram já que passar por alguma situação dessa? Como que está sendo esse trabalho também? Porque parece que a gente divulga o trabalho que está sendo feito e as pessoas parecem que querem ver o caos na cidade, né, compartilhando esse tipo de vídeo, esse tipo de informação. Diego, de fato, é uma situação assim, que é até revoltante, né? Eu te digo, até citei aqui mais cedo no comitê aqui, citei até o exemplo do telefone de emergência, que é o 190. Se a gente for fazer um balanço ali de quantas ligações fakes, né, trotes, que as pessoas não têm coragem de usar o telefone 190 para criar isso aí, impressiona. Impressiona. A gente, por várias vezes a gente é solicitado em algum... fala-se de briga ou qualquer outro tipo de assunto que necessita da presença da Polícia Militar, e a gente chega lá e não procede. A gente vê que se trata de trote, né? Infelizmente é dessa forma. Falando especificamente da situação que você me falou, do vídeo, a respeito de aglomeração, quem comentou com a gente aqui hoje mais cedo foi a coordenadora dos fiscais, que foi a Maria José, né, reclamando dessa situação. Eu não sei te especificar se teve mais, eu não sei te falar quais, mas ela falou que hoje cedo, né, reclamando que o telefone... Tudo isso denúncia que é colocado à disposição da comunidade está recebendo solicitações fakes. Isso aí atrapalha demais, né? No primeiro momento, para eles, porque quando é feito o disco de denúncia no canal deixado ali pela coordenação, os primeiros a deslocar no local para ver pela cidade são os fiscais, necessitando da nossa intervenção para a segurança deles ou que as pessoas façam cumprir aquilo que se determina. Eles chamam a gente. Então, assim, não sei te falar em situações específicas, eu sei que aconteceu, porque hoje aqui ela estava reclamando realmente dessa má utilização do canal que a Prefeitura colocou à disposição da comunidade para fazer denúncias realmente com coisas infundadas. Nessa hora é ruim isso aí, porque desvia a fiscalização, esgota a fiscalização. Tá? Tem que partir da conscientização do povo, né? Ver a importância, ver que o 190 é importante, ver que um canal de denúncias contra o Covid é um serviço essencial e não fazer esse tipo de atitude. E é bom ressaltar também que esse tipo de comportamento ele pode ser considerado criminoso também. Afinal de contas, pode ser considerado uma falsa comunicação de crime, afinal, já que as aglomerações, em grande parte, elas também configuram um ilícito penal. Por exemplo, né, o delito do artigo 268, que é o descumprimento dessas medidas sanitárias. Também, às vezes, se noticia, por exemplo, talvez nesse vídeo, né, um evento com a perturbação do sossego, um som em volume elevado e que, de fato, não corresponde à realidade daquele momento. Então, isso tudo pode ser considerado um delito, né, de falsa comunicação de crime, que está previsto no Código Penal, e também essa pessoa pode ser sancionada por isso. Pode e deve. Mudando um pouquinho o assunto, eu gostaria de perguntar para a nossa secretária municipal de saúde se no caso de ocorrer as vagas, os leitos estarem 100% ocupados de UTI e um paciente necessitar do tratamento intensivo, qual que é o procedimento, se tem um plano B, como que vai ser feito o encaminhamento desse paciente, o atendimento dele? A gente trabalha numa rede, né, de micro e de macro região. Então, quando uma micro ela exaure, né, as suas possibilidades, ela entra para macro. Então, se a micro de São Gotardo está com 100% de ocupação dos seus leitos, o recurso que ela tem é buscar na macro. Então, exemplificando, se alguém de São Gotardo procura atendimento e não tem vaga, nós vamos procurar em Patos. Patos não tem vaga, João Pinheiro. João Pinheiro não tem vaga, Unai. Então, aí fecha-se a nossa macro. Se a nossa macro e também chegar a um ponto de exaustão, a gente tem que extrapolar a macro e ir para outras macro-regiões. Então, é assim que funciona.
Assim como, por exemplo, a ocupação dos nossos leitos, ela não é de grande maioria de São Gotardo, né? Nós temos, por exemplo, Pessoa de Guimarães, que não é da nossa micro. Então, ou seja, a microrregião deles já está exausta e procurou a nossa. E isso não é uma questão de escolha. Nós não temos a opção de recebê-los ou não recebê-los. Eles estão numa fila de prioridade determinada pelo tempo, né? Pelo momento de acesso, que é o SUS-Fácil, e a gente deve aceitar havendo a existência de vagas. Então, é assim que funciona. E vocês estão lidando, só para completar, vocês estão lidando com essa situação de que isso possa vir a acontecer essa semana, por exemplo, dada a saturação do atendimento, do tratamento intensivo, como que está essa temeridade, essa possibilidade disso acontecer? Isso já está acontecendo, né? Não ter vaga aqui e ter que encaminhar paciente para outra cidade. Sim, com certeza. Tá? Patos de Minas tem pleiteado aumento de leitos, né? E, assim, não havendo leito em Patos de Minas, procurarmos João Pinheiro, Unai e assim por diante. Então, não é que pode acontecer, já está acontecendo. Jaqueline, então nessa segunda-feira os leitos de São Gotardo estão com ocupação máxima, seria isso? De UTI, sim. Para clínico, nós tivemos algumas altas e pior, né? Vamos falar de um ciclo muito triste. Nós tivemos óbitos na UTI, clínicos passaram para a UTI e vagas se abriram no clínico. Então, assim, esse é um ciclo que vem acontecendo e que pode se repetir até não se sabe quando. Uma última pergunta da minha parte é quando o decreto, esse novo decreto com o novo horário começa a ser publicado e, de fato, funcionar aqui em São Gotardo? A equipe jurídica da Prefeitura já iniciará os trabalhos e eu acredito que ainda hoje o decreto será publicado. Eu gostaria de saber sobre a questão da vacinação das pessoas. O pessoal da saúde que tem de frente realmente no combate ao Covid já foi todo vacinado. Pessoas de 90 anos estão sendo vacinadas. Como que está essa situação e principalmente também da questão futura da vinda de novas doses de vacina? Nós ainda permanecemos na vacinação de profissionais de enfermagem, né? Os de linha de frente, propriamente ditos, já estão todos vacinados. Nós estamos considerando grosseiramente, né, que linha de frente seja quem está dentro de hospitais. Então, esses foram totalmente vacinados. Nós já estamos nos profissionais que estão parcialmente na linha de frente. Então, a gente pode considerar que hoje nós estamos com 70% dos nossos profissionais de saúde como um todo vacinados. A gente espera concluir 100% essa semana. Nós ainda não recebemos o comando, vamos falar assim, para começar a vacinação dos idosos. Porque antes da gente completar 100% dos profissionais, nós não vamos passar adiante sem ter recebido novas doses. Tivemos um comunicado não oficial, né, apenas através da imprensa, de que novas doses chegaram até Belo Horizonte, que elas serão distribuídas, acredito que de hoje até amanhã, para os municípios, e a gente acredita que aí sim nós vamos poder começar com os idosos, os maiores de 90. Nós fizemos um breve apanhado da estimativa de pessoas que fazem parte do grupo de risco aqui em São Gotardo. Infelizmente, nós temos dados do IBGE que é de 2010, mas com estimativa para 2020. Com base nesses números, nós estamos avaliando que sejam necessárias 5.000 vacinas para o grupo de risco. Não sei se bate com o número de vocês, se vocês já têm essa estimativa do número de pessoas que fazem parte do grupo de risco. Quer dizer, ainda vai demorar muito, né? Que mal estamos concluindo a vacinação dos profissionais de saúde. E serão necessárias em torno de 5.000 doses para a gente alcançar o grupo de risco. E, só completando a pergunta, a população de São Gotardo ela é muito incerta, né? A gente tem uma população fixa, mas também tem uma população flutuante. Considerando essa população flutuante, ela também tem acesso, por obrigação legal, ao atendimento do sistema de saúde aqui de São Gotardo. O que significa que os migrantes também serão vacinados aqui em São Gotardo.
Gostaria que você nos falasse se já existe um estudo nesse sentido. Com relação ao número, né, de pessoas a serem vacinadas, os grupos eles são muito variáveis quando a gente coloca o que seria um grupo de risco. A gente vai considerar o quê? Profissionais, depois, categoria etária, portadores de comorbidades. Então, assim, esse número ele pode variar, vai depender de como o Estado vai nos escalonar. Eu sei que, a grosso modo, profissionais de saúde, a gente deve vacinar em torno de 600 a 700 profissionais. Isso colocando os de linha de frente e os de retaguarda, né? Vamos falar assim. Idosos, esse número eu não sei te especificar muito claramente, mas a gente precisaria em torno de umas 3.000 doses. Depois disso, a gente teria que escalonar os portadores de comorbidades, que não necessariamente são idosos. Então, assim, esse número ele vai variar e a gente acredita que, às vezes, com 5.000, a gente ainda não faça o que seja necessário. E o que é a segunda pergunta? Com relação à população migrante. A população migrante. Ela vai ser, no caso, vai ser vacinada aqui em São Gotardo. Desde que eles se encaixem nos critérios, seja de idade, seja de profissional, ou seja de portadores de comorbidade, sim, com certeza eles serão vacinados. Desculpa, só para concluir. Desculpa, outro. Isso nos leva a um dado curioso, não sei se certamente vocês já estão analisando isso. O número de vacinas que é enviado para São Gotardo, certamente tem como base os dados do IBGE. Mas essa população migrante ela não faz parte dos dados do IBGE. O que significa que São Gotardo deveria pleitear um número maior de vacinas para atender essa população. Eu gostaria que você nos falasse a respeito dessa... Zezé, não necessariamente os dados são baseados no IBGE. A gente tem o sistema de imunização, né, o PNI, onde esses números eles são atualizados anualmente. Quando nós começamos a vacinar vacina da influenza há algum tempo atrás, a gente tinha como número de profissionais de saúde 100 e poucos profissionais. Hoje, nós estamos com aproximadamente 700. O que isso significa? Que a cada ano, quando a gente atualiza as informações no nosso sistema, que é o CPNI, né, esse número ele é atualizado. Então, o IBGE, propriamente dito, sinceramente, ele é o que tem sido menos considerado. Por exemplo, outro sistema de informação, o de nascidos vivos. Então, assim, a cada ano ele é atualizado e ele serve de parâmetro para muita questão de estatística de vacinação. Bom, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer aqui a presidência da Câmara Municipal por ter nos ajudado na parte de áudio. Parece que está melhorando bastante para as pessoas da comunidade. Queria também explicar que, às vezes, a conexão com a internet atrapalha um pouco o áudio durante a recepção na casa das pessoas. E gostaria de perguntar à prefeita municipal, eu sei que a senhora teve uma reunião em Patos de Minas na última semana, com prefeitos da região, e certas decisões coletivas foram discutidas durante a reunião. Eu gostaria que a senhora contasse o que aconteceu nessa reunião, o quadro realmente que a senhora percebeu nessa região, na nossa macro-região, micro-região aqui de perto, e se São Gotardo vai realmente cumprir algumas dessas decisões que foram tomadas em Patos de Minas. O que eu percebi por parte dos prefeitos é a preocupação com cada município. E daí, isso nos leva a refletir que a nossa micro-região ela já está assim, um pouco saturada, não é? E lá ficou decidido que nós deveríamos ter como base o decreto de Patos de Minas. Nesse sentido, nós adequamos o nosso horário de restrição de funcionamento e de circulação de pessoas, no sentido de caminhar para isso. Quanto aos demais horários, nós iremos mantê-los, pois, às vezes, lá estão até um pouco mais. Então, nós vamos manter o horário de funcionamento dos estabelecimentos essenciais e não essenciais e restringir, sendo que agora o horário é 10 horas, ou seja, 22 horas. Outra questão que foi conversado no comitê hoje, que é importante salientar, que nós recebemos um pedido
de revogação do artigo 10 do nosso decreto, que é em relação à circulação das crianças, seja em supermercados, agências bancárias e lotéricas. E o comitê achou que a forma mais coerente é manter esse artigo, visto que nós vamos voltar às aulas, mas é de forma remota, no sentido de proteger e resguardar as crianças, os profissionais e suas famílias. Então, o artigo 10 continua valendo, e sendo assim, as crianças até 12 anos não devem entrar nos mercados, em casas lotéricas e agências bancárias. Certo. Eu sei que o doutor Pedro já falou no assunto, mas eu gostaria de perguntar sobre o senhor vai fazer uma reunião essa semana com estabelecimentos bancários para tratar de filas, de atendimentos, né, doutor Pedro? Essa reunião tem alguma, assim, já tem uma proposta para as agências bancárias se adequarem mais às regras de combate ao Covid? Uma das questões é da organização das filas, né, como já foi feito, mas, né, ao longo do tempo isso foi se perdendo, que é a organização ser feita por meio de marcação nas calçadas, né, ou internamente e também nas calçadas do lado externo. Então, para facilitar, né, o controle dessas pessoas, porque a gente sabe que realmente a população não colabora, mas se não houver, óbvio, interesse, né, das instituições, dos estabelecimentos em fazer aquela cobrança, para que as pessoas se coloquem adequadamente na fila, respeitem, né, o distanciamento mínimo que se espera, que é adequado, né, e que está previsto no Minas Consciente, também na legislação do município, a gente sabe que a possibilidade e o risco, né, de contágio é maior. Então, na verdade, é nesse sentido de conscientizar, orientar, responsabilizar as instituições bancárias sobre, né, os seus clientes, as pessoas que estão circulando no seu entorno, que estão ali buscando os seus serviços. Então, a primeira questão realmente é a questão da marcação, de distanciamento de cada um dos usuários. E também, por óbvio, que profissionais, funcionários das instituições bancárias façam também essa avaliação, façam também essa fiscalização de cada um dos usuários do serviço. Então, aqueles que estão internamente, externamente, é necessário que faça essa organização, e isso é responsabilidade da instituição bancária, e se não for feito, vão sofrer algumas consequências que serão avaliadas oportunamente. Então, por hora, eu gostaria de agradecer à imprensa local, a divulgação, a informação, ela faz parte desse processo de conscientização. Então, muito obrigada a vocês. Gostaria de agradecer ao tenente Adriano, o doutor Pedro e a senhora Jaqueline pela participação, né, nesse momento de divulgação e de informação. No mais, um bom dia a todos vocês. Prefeita, só uma última duvidazinha que eu fiquei. O horário das 22 horas, ele será tanto para o toque de recolher quanto para o fechamento do comércio, né? É para ambas as duas medidas. Isso. Então, 22 horas fecha-se o comércio para o delivery e fim da circulação das pessoas. Muito obrigada.